Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência com depressão e que estratégia eu usei para sair da depressão. Então, eu não sei muito bem onde começou a depressão, mas eu sei que era por causa de tudo que estava acontecendo por causa da esquizofrenia e de não saber lidar com tudo isso. Então, eu queria até comentar que eu tô fazendo esse vídeo hoje porque eu fiquei sabendo que uma pessoa com o mesmo problema que eu, com esquizofrenia, se matou hoje ou ontem. E eu consigo entender o porquê. Porque eu já tive, né, perto de fazer isso. Isso é bem triste. Mas o objetivo desse vídeo é chegar a pessoas que estão com esse problema e mostrar que é possível melhorar, se controlar. E prova disso vai ser essa história, porque eu estive numa situação terrível de não conseguir sentir coisas positivas nunca. Desde a hora que eu acordar até a hora que eu dormir, só senti coisas ruins. E foi uma época muito ruim, muito difícil. Então, não vou fazer um vídeo muito grande. Não sei, eu acho que vai ficar grande porque vai ter bastante história. Mas vou tentar ser o mais breve possível. Então, descrevendo um pouco como era a minha rotina quando eu tava nessa pior fase de depressão, porque depressão mesmo tem, acho que mais de 10 anos, eu não tenho certeza de quanto tempo, mas foi muito tempo em depressão. Então, eu não conseguia fazer coisas como tomar banho e cuidados pessoais. Então, eu fiquei terrivelmente sujo. E isso só ajudava, só contribuía para que eu piorasse. E eu não conseguia entender o sentido da minha existência, não conseguia encontrar um motivo para estar vivendo. Porque tudo que eu fazia era errado. E eu sentia que, bom, isso é difícil falar, mas eu vou me esforçar o máximo possível para lembrar o que eu tava sentindo naquela época. Mas acho que tudo que eu passei, toda a experiência, não entender a psicose, escutar essas vozes e elas sempre falando coisas negativas. Então, e eu também só alimentava o meu subconsciente com coisas ruins. Então, eu sempre tinha um comportamento violento e sempre tinha tristeza por causa desses comportamentos violentos, porque eu não gostava de ser violento. Era uma defesa. E é difícil descrever isso, porque era um vazio. Eu não. Foi uma época muito obscura, onde os dias eram repetidos e quando eu acordava, eu ficava com raiva de ter acordado, porque eu queria ter morrido dormindo, não sei. Eu queria não ter acordado. Então eu ficava olhando pro teto e tentando entender o sentido de estar vivo. E
Nessa época eu não tava estimulando a minha mente com estudando, fazendo cursos e coisas assim. Eu faço cursos online. Sempre tô fazendo um, acho que eu tenho mais de 15. E então eu vou sempre reforçar que alimentar a nossa mente com coisas positivas, coisas que vão ser úteis, é a melhor estratégia para poder ter mais recursos para lidar com tudo isso, de entender os sentimentos. A gente precisa compreender os nossos sentimentos. E quem tentar controlar os sentimentos, eu acho que não vai ter sucesso, na minha opinião. Então, quando eu comecei a parar de querer controlar os meus sentimentos e ter poder sobre os meus sentimentos, e quando eu comecei a gerenciar, tentar gerenciar os sentimentos, não controlar. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter mais sucesso. E eu não consigo fazer isso tão bem ainda, mas eu tô conseguindo fazer bem melhor do que antes. Então, eu não acredito que eu tenha evoluído a minha mente muita coisa, então eu acho que foi só um pouco. E esse pouco já foi suficiente para lidar melhor com as situações. Mas isso não fez o processo ser fácil. Bom, mas eu não vou falar sobre esse desenvolvimento nesse sentido agora. Eu vou falar da minha estratégia para sair da depressão. Então, como eu falei, eu não tinha cuidado comigo. E a primeira coisa que eu fiz foi, quando eu tomei um banho, eu percebi que eu me senti um pouco melhor. Então, percebendo isso, eu comecei a tomar 4 banhos por dia. E conforme eu... Então eu me agarrei a isso. Eu comecei a fazer coisas que... pequenas. Como fazer uma tarefa em casa, uma coisa que eu não fazia. E deixar de fazer algumas coisas que prejudicavam em casa. Como eu fumo, então eu jogava cigarro no chão, em qualquer lugar, no quintal, e comecei a parar com isso e começou a melhorar, ficar mais limpo e comecei a fazer coisas. Não vou falar a lista toda, mas todo dia eu colocava uma coisa porque eu percebia que quando eu fazia essa coisa eu me sentia satisfeito e aquilo me fazia sentir um pouco melhor. Então, pouco a pouco eu comecei a estimular a minha mente com essas tarefas, dessa rotina. E aos poucos foi dando resultado. E acho que o meu cachorro tá latindo, não tenho certeza se vai atrapalhar, mas tentei fazer esse vídeo um monte de vezes, então não vou parar. Então peço desculpa pelo meu cachorro. Então, a rotina é importante para você fazer pequenas coisas, porque a gente se preocupa em fazer coisas grandes primeiro. A gente quer provar e melhorar rápido, mas eu acho que não é assim. Tem que ser coisas pequenas. Então, não tenta se forçar a dar um passo maior do que você pode. Faça coisas que esteja ao seu alcance, como tomar um banho, e estava ao meu alcance. E eu comecei com isso. E eu saí daquela situação com o tempo, fui saindo aos poucos e agora eu tenho mais estímulos positivos do que negativos. Eu ainda tenho coisas negativas, mas não é o predominante. Então eu me sinto mais tempo me sentindo bem durante o meu dia do que mal. E pra mim isso é muita coisa. Pela maneira que eu vivia.
sempre que eu tiver oportunidade eu vou comentar essa fase. E não creio que eu vou lembrar de tudo agora, porque foram muitos anos. Mas eu cheguei ao ponto de entender que eu tinha que me matar. Eu cheguei ao ponto de amarrar uma corda no pescoço e tentar encontrar força para pular e me enforcar e acabar com tudo que eu tava sentindo. Tentei fazer isso várias vezes, mas não consegui. E em outras vezes também, a primeira internação foi porque eu tomei 12 antipsicóticos fortes. Eu não sei se aquilo ia me matar, mas me tirou, me deixou completamente desnorteado, louco. Louco no sentido de muito dopado, de não lembrar o que aconteceu em 24 horas. E quando eu acordei, então eu tomei o remédio, não lembro de mais nada, e quando eu acordei eu estava numa clínica. Mas a minha intenção era que eu não acordasse, que eu morresse. Então naquele dia eu tive coragem e tomei o remédio, mas por sorte eles não me mataram. E foi assim que eu fui enterrado pela primeira vez. Então eu sempre pensava, eu tentava encontrar uma maneira de me matar e até pensar em, porque eu me cortava e me queimava e fazia coisas desse tipo. Eu vou comentar melhor isso depois, o que eu acho disso, de quem se corta. E eu criava estratégia para conseguir me matar. Então eu pensava que eu poderia me deformar, eu poderia cortar o meu rosto todo, porque isso eu tinha coragem. E me deformando, eu ia ficar muito triste, mais triste do que eu tava, ia ser impossível de querer viver, e dessa forma eu iria me matar. Então, naquela época eu sempre criava estratégia para me eliminar e não sentir mais o que eu tava sentindo. Esse era o meu objetivo. E como vocês podem ver nos vídeos agora, o meu objetivo é bem diferente, que é melhorar e conseguir cada vez mais coisas. Então eu vou dizer que a terapia é importante, é muito importante. Só tô fazendo tudo isso e só penso do jeito que eu penso por causa da terapia. E também, então, não tenta fazer sozinho. Procura um terapeuta e uma psicóloga, um psicólogo, algum profissional que possa auxiliar você a entender seus sentimentos e criar estratégia para melhorar. Porque dá certo. Deu certo pra mim e eu tenho certeza que deu certo pra outras pessoas. Então, se você quer melhorar, se você tá com depressão, se você tem esquizofrenia, procura terapia. E se você, por acaso, tiver uma experiência na terapia ruim, se você achar que você não criar uma conexão com o seu psicólogo, procura outro. Vai procurando até você encontrar. Não desiste. Porque eu passei por muitos psicólogos e não tive experiências boas. E a psicóloga que eu tenho hoje, eu não me vejo sem ela nesse momento. E ela tá me auxiliando sobre como eu devo encarar esses vídeos que eu tô fazendo. Ela dando a opinião dela. Hoje eu falei com ela e mostrei alguns comentários. Hoje eu mostrei o comentário da Cíntia Garcia Rodrigues pra ela, porque eu gostei muito dela ter participado diretamente nos vídeos. Foi a primeira pessoa que fez isso. E
ela me recomendou material de estudo e falou sobre eu mudar a forma que eu estou falando sobre mim, que é me tratar como esquizofrênico, como usar a doença como para se referir a mim como pessoa, e isso não é o certo. Isso, eu não estava percebendo isso, e foi muito importante ela ter comentado, porque ela tá vendo de outro ângulo. Todo mundo aí tá vendo de outro ângulo. Vão ter várias visões, e esse tipo de interação vai ajudar muito, vai ser muito positivo. E queria falar para ela que eu vou estudar o material que ela me mandou, e um dia, quando eu terminar de ler e tiver mais conhecimento sobre isso, eu faço um vídeo falando sobre isso. Então, eu posso falar sobre minhas estratégias que eu usei como referência, mas acho que cada um vai criar as suas. Então eu tenho que falar que o caminho é fazer terapia, com certeza. É você ter uma pessoa para te auxiliar, não tenho dúvida disso. Isso é a única coisa que eu vou afirmar como o único caminho. Não vou dizer que é o único, mas o caminho mais certo. Então, se você quer ir para um caminho desconhecido, tudo bem, mas esse eu vou afirmar que, se você se dedicar e manter a mente aberta e compreender como funciona a terapia, você vai conseguir. Se eu conseguir, você consegue. Não tenho dúvida disso. Do jeito que eu tava e tudo que eu passei naquela época, eu não imaginava que eu pensava que eu ia morrer. Eu cheguei à conclusão que eu ia morrer. Porque eu achei que eu me sentia tão mal que eu tinha até taquicardia, eu tinha ansiedade, era tudo junto, entendeu? Eu tinha muita coisa. Então era psicose, ansiedade e tristeza profunda, a incapacidade de sentir coisas boas e comportamento violento, que sempre voltava com mais tristeza e acumulando. Então, é possível. Não importa a situação que você tá, é possível. Só você querer mesmo e se esforçar. Se propor a começar fazendo pequenas coisas, pequenas mudanças. Então, nesse vídeo eu falei um pouco sobre minha experiência com depressão e um pouco sobre as estratégias que eu usei, mas eu não vou conseguir falar tudo, eu não quero fazer vídeos muito grandes, como eu disse. E meu objetivo com esses vídeos que eu tô fazendo nesse momento, agora, nessa fase, é contar um pouco sobre a minha história, para que entenda tudo que eu passei, então o que significa esse pequeno controle que eu tenho agora sobre a minha vida, a mais do que eu tinha antes, e mesmo sendo pequeno, vocês entenderem o que isso significa. E eu realmente estou encarando isso como se eu estivesse falando com a minha psicóloga. Então eu vou falando sobre meus sentimentos e como isso ajudou a eu melhorar, e como pode ajudar você também, que tá numa situação difícil, seja esquizofrenia ou depressão ou qualquer outra coisa. Então é isso. Então, se gostou, curte, dá like, se inscreve. E se quer saber quando vai chegar vídeos novos,
ativa a notificação, o sininho. E é isso. Tchau.